E a notícia da noite dessa sexta-feira. Mais um secretário do governo do estado saiu. Dessa vez, o recém-chegado Amândio da Silva Júnior. Ele ficou à frente da Casa Civil por apenas 1 mês e meio. E é o terceiro secretário a deixar o governo Moisés por conta da polêmica compra dos respiradores. Não teve entrevista nem grandes explicações. A saída de Amândio foi anunciada no início da noite desta sexta-feira. A confirmação oficial se resume a estas poucas linhas. A justificativa é que, com a exoneração, o ex-secretário pode melhor prestar seus esclarecimentos perante as autoridades em relação à sua atividade profissional desenvolvida na iniciativa privada. A avaliação do Amândio como chefe da Casa Civil, no meu entendimento, foi uma participação pífia e só não foi pior porque foi muito curta. A exemplo da única vez que ele esteve dentro da Assembleia de uma forma formal, né? Foi para participar de uma reunião onde estava sendo discutida as emendas dos deputados e quando foi perguntado a ele se o governo honraria ou não pagar as emendas, ele simplesmente se levantou e foi embora, deixando os deputados ali com cara de paisagem. Amândio da Silva assumiu a Casa Civil depois de Douglas Borba deixar o cargo por conta dos escândalos da compra com a Veigamed. Borba continua preso há 3 semanas, suspeito de participação em um esquema criminoso montado para viabilizar a negociação fraudulenta dos 33 milhões de reais. Antes de Borba, Elton Zeferino já tinha deixado a Secretaria da Saúde por causa da compra dos respiradores. Na última terça-feira, os deputados convocaram Amândio a dar explicações à CPI. O depoimento está marcado para a semana que vem. A convocação dele foi requerida depois da divulgação da imagem de uma conversa online de Amândio e outras 3 pessoas, entre elas Samuel de Brito Rodovalho, o empresário investigado na Operação Oxigênio. Samuel afirmou que é amigo de Amândio e que eles estavam tratando de um negócio privado de venda de kits de Covid. O print da conversa foi recuperado pelo Instituto Geral de Perícias. Samuel tinha apagado a imagem e várias mensagens. Segundo o Ministério Público, Samuel teria quebrado o aparelho de propósito. Esta conversa teria ocorrido no dia em que o escândalo dos respiradores veio à tona. Foi no celular de Samuel que o Instituto Geral de Perícia encontrou pelo menos 3 mensagens com a palavra governador, 2 delas enviadas por uma terceira pessoa, a outra escrita pelo próprio Samuel. Ele diz: "Estamos agora na linha com o governador." Perante a CPI, o empresário negou o envolvimento de Carlos Moisés na negociação. E eu fiz uma suposição errada, equivocada e sem fundamento e disse que eles estavam na linha com o governador, mas eu queria me referir ao governo. Se o governo não se organizar, se o governo não criar uma diretriz específica e se os liderados não olharem para um líder como aquele que efetivamente tem condições de tocar o processo, de comandar a aeronave, certamente nós vamos continuar nesse processo de desgovernança que se vê hoje. Cada dia uma novidade, cada dia uma queda, e cada vez que cai um secretário, cai a estrutura básica daquilo que foi planejado por esse secretário. O senhor governador Carlos Moisés da Silva precisa sim vir a público para dar todas as explicações para todos nós catarinenses. Nós precisamos saber o que efetivamente está acontecendo em Santa Catarina. E vale relembrar a nota de Amândio da Silva Júnior que foi divulgada aqui no Balanço Geral de quarta-feira. Na ocasião, ele informou que a imagem citada na CPI é de uma reunião que ocorre no dia 22 de abril para a apresentação de um projeto de um drive-thru para testes do Covid-19 na cidade de Florianópolis. Um negócio privado, transparente e que acabou não acontecendo. O Amândio destaca que, nesse período, não exercia qualquer cargo público e atuava na iniciativa privada. Ele argumentou que também, desde o dia 22 de abril, nunca mais teve contato com o empresário Samuel Rodovalho. Vamos ao vivo agora com o nosso comentarista político, Paulo Alceu, repercutindo ainda mais essa queda, agora novamente na Casa Civil. Ô Paulo Alceu, uma ótima tarde de sábado para você. E não foi o único, né? Porque outros também já estão pedindo para sair, né, Paulo? Pois é.
Boa tarde, Zanotinho, boa tarde a todos vocês que nos acompanham no Balanço Geral nesse sábado friozinho e de chuva, pelo menos aqui em Florianópolis, mas com o clima bem quente lá na agronômica. Embora o governador seja um especialista em debelar incêndios, alguns focos ainda continuam bem latentes e ele não conseguiu ainda debelar. O que acontece? Bateu um recorde. Em menos de 48 horas, 4 exonerações. E ontem à noite, a exoneração de Amândio João da Silva, chefe da Casa Civil, que entrou no lugar de Douglas Borba, que continua preso. Ou seja, junto com Amândio saiu também, foi exonerado o assistente especial, que é o Sandro Yuri Pinheiro, que é de Lages, e que fazia parte do grupo. Todos envolvidos direta ou indiretamente, ou levantando suspeições em relação ao processo dos respiradores. E ontem também, isso na parte da tarde, foi exonerada a controladora adjunta Simone Becker, que passou a ficar no foco das atenções dos deputados depois da segunda participação na CPI do controlador-geral Luiz Felipe Ferreira. Simone Becker passou a ter uma postura de omissão nesse processo todo dos respiradores, no momento em que o deputado Milton Obos fazia uma série de perguntas e as perguntas a Luiz Felipe não eram lá muito respondidas, ou seja, não ficaram bem claras. E, na quinta-feira, sai o homem da SCPAR, Gustavo Salvador, que era ligado a Lucas Esmeraldino. Gustavo Salvador, na verdade, até ocupava esse cargo importantíssimo na SCPAR e, em paralelo, nas empresas do irmão de Lucas Esmeraldino, que foi denunciado, inclusive, pelo ND. Ou seja, a situação no governo é uma situação extremamente delicada. O governador, de repente, tenta resolver um problema de um lado e cria outro problema do outro. Essa saída do chefe da Casa Civil demonstra muito bem que ainda não há uma sintonia e que ainda não está conseguindo reoxigenar o governo. Governar um Estado é uma situação muito delicada, é uma dedicação completa. O Estado tem uma grande dimensão e um grande nível de exigência. Se o governador realmente está tentando limpar a área, está tentando resolver os problemas, ele ainda tem problemas dentro do governo, ele ainda tem focos, e ele, como bombeiro, sabe bem aonde está o incêndio, só que depende dele apagar ou não. Lucas Esmeraldino, que estava loteando o governo, caiu para cima, continua. E agora nós temos essa situação também do atual secretário da Saúde, André Mota. Apareceu a digital dele num trabalho feito pela própria controladoria, que chegou atrasado. Olha, se o governador quer resolver, ele tem tudo para resolver, mas ele ainda tem situações delicadas. E tem um outro detalhe, fica bem claro que o modelo que ele imprimiu no Estado, desde que ele recebeu de presente o governo, porque ele não disputou o governo, ele foi presenteado pelos catarinenses com mais de 70% dos votos no 17. E daí ele pegou a carona e entrou na agronômica. Se ele realmente quer mudar esse modelo que ele tinha anteriormente, afastado da Assembleia, afastado do Judiciário, afastado do Ministério Público, afastado do Tribunal de Contas, isolado na agronômica, e agora com nomeações que ele não consegue colocar em prática, que não duram nem um mês ou menos de 2 meses, vai ficar difícil. O nível de exigência para governar o país é de dedicação exclusiva e total. Então, o que nós estamos vendo até aqui é que há situações ainda e que há dívidas e faturas a quitar. E o governador
não está conseguindo resolver. Ele correu para tentar solucionar o problema, que foi o caso do chefe da Casa Civil, mas ainda percebe-se que há uma certa dificuldade de acreditar que isso é um grande problema para a sua administração e não um simples barulho político. Vamos aproveitar o final de semana, apesar dos pesares, enquanto a vida segue. Uma boa tarde a todos vocês.